Olá, sejam muito bem-vindos ao Arts Mundo Project. Nós estamos aqui com Marcelo De Salete, ilustrador, quadrinista, professor e um grande amigo de muitos anos, né, Marcelo? Seja Sim, bem-vindo ao Arts Mundo. Agradeço muitíssimo pela sua presença aqui conosco. obrigado, Renato. Foi ótimo, Seja... obrigado pelo convite também. Muitas Uhum. lembranças, não é? Desde a época da graduação, depois É passando verdade. pelo Afro também. Muitas Uhum. histórias aí em comum. Muitas histórias. Eu não sei nem se falo quando foi isso, porque senão vão descobrir a nossa idade, né? É Eu verdade, é verdade. Basta dizer que já faz mais de 20 anos isso, né? Eu acho que já é suficiente, né? Sim. Inclusive, eu tenho algumas perguntas para você a respeito dessa época aí, umas dúvidas que eu tenho dessa época, que o tempo vai passando e a gente vai esquecendo algumas coisas. Mas, antes de iniciar, gostaria de ah, dar as boas-vindas a todos, né? Agradecer também a presença de todos nessa entrevista. Uma entrevista inédita aqui para a gente, pelo menos, que o Marcelo está bem acostumado já a dar muitas entrevistas, mas essa vai ser a nossa primeira, né? Então, eu sou aqui marinheiro de primeira viagem, tá, Marcelo? Então, me desculpe, e a todos os telespectadores aí, me desculpem, porque realmente é a primeira vez que eu estou fazendo uma entrevista, pelo menos em vídeo. Eu já fiz algumas entrevistas, por exemplo, com o Manuel Araújo, com até o falecido Sidney Amaral, mas foram entrevistas em áudio, né? Então, em áudio, acho que é o mais simples, né, a entrevista. Mas seja como for, eu gosto também de desafios, então vamos seguindo. É, Gostaria, antes de começar a entrevista, fazer um pequeno comentário a respeito do nosso projeto, né? O Ars Mundo Project tem uma proposta, né, de divulgar as reflexões de grandes pesquisadores e artistas a partir de seus estudos e experiências através de conferências, cursos e debates online. Expandindo este conceito inicial, propomos uma estrutura educacional sólida, com conteúdos direcionados ao campo das humanidades e com interesse de sanar lacunas de formação ou de reforçar o aprendizado de questões temáticas desse campo. O projeto é uma resistência das humanidades e artes em geral, nesse período de desvalorização por parte de alguns setores da sociedade, e se apresenta como um novo horizonte de possibilidades para os profissionais da área e como um portal sociocultural preocupado com ações inclusivas, né? Então, para iniciar a nossa entrevista, Marcelo, eu gostaria então que você falasse um pouquinho, né, a respeito da sua trajetória, como é que tudo começou, né, nos seus projetos todos, né, não só como ilustrador, mas como quadrinista. A gente já se conhece há muitos anos, mas dessa vez eu gostaria que você comentasse aí com o nosso público do Arts Mundo Project um pouquinho a respeito da sua trajetória. Muito bem, obrigado, Renato, pela pergunta, pelo convite novamente. Prazer falar contigo e com todo mundo. Bem, meu nome é Marcelo De Salete, eu sou de São Paulo, capital. Nasci em São Bernardo do Campo e grande parte da minha infância e adolescência foi na zona leste da cidade de São Paulo, um local um pouco mais empobrecido, vamos dizer assim, dentro do contexto da cidade de São Paulo. Inicialmente comecei a trabalhar quando tinha aí cerca de uns 15 anos, 14, 15 anos, como office boy no centro de São Paulo. Uma experiência que me marcou demais, assim, porque pude conhecer a cidade de São Paulo de um outro modo, tanto nas suas coisas positivas, no seu lado histórico, não é? De arquitetura e tudo, muito interessante, impressionante, mas também nas experiências mais marcantes e não tão positivas assim. Mas tudo isso foi muito relevante para a minha trajetória posterior. Bem, na minha família, meu pai ele era serralheiro e principalmente eletricista, não é? Fazia muitos trabalhos nessa área. Inclusive trabalhou em São Bernardo. E a minha mãe, ela inicialmente foi empregada doméstica e depois trabalhou como enfermeira. E
no meio disso, também trabalhou como professora, não é, de educação infantil. Não era uma família muito, vamos dizer assim, politizada, mas ela não se negava também, não, eles não se negavam a falar sobre questões sociais e raciais também em casa. E creio que o meu primeiro contato com essa discussão, eu acho que inicialmente aconteceu muito a partir, pensando hoje, não é, do samba. O rap teve uma importância muito grande no final da década de 80 e começo de 90, claro, isso é incontestável. Mas hoje eu fico pensando muito também, sabe, nas festas de família, nas pessoas dançando samba rock no meio da sala e tal, na importância do soul, Tim Maia, na importância do Jorge Ben cantando os África Brasil, não é? Zumbi, isso já aparecia em algumas letras dele. E eu acho que ali já tinha todo um universo estético e de referências sobre cultura negra, e de uma forma muito interessante, porque pelo soul, assim como também pelo samba, não é, do Jorge Ben e de outros, você tinha uma experiência estética positiva dessa cultura afro-brasileira. Isso eu acho que foi algo muito relevante nos meus primeiros anos, assim. E depois, claro, que isso aumentou ainda mais com o contato com o rap e com a forma contundente como o rap vai fazer essa crítica social e de uma forma muito conectada com a juventude naquele período. Quem estava ali na sua pré-adolescência e adolescência. Depois disso, então, passei por uma escola técnica de artes visuais, que foi o Carlos de Campos, lá na região do Brás, numa região central de São Paulo. Isso é muito interessante também e relevante, porque era uma escola que acabava congregando todo mundo que estava interessado em arte da cidade toda de São Paulo. Uma escola muito boa, né? Sim, extremamente. Tinha uma semana de arte que acontecia no final de ano, por volta de outubro e novembro, e era incrível como todo mundo falava dessa semana com muito carinho e preparava ótimos trabalhos para essa semana também de arte. Então pegava gente da área do grafite, das artes plásticas, ilustração, quadrinhos, música, enfim, todo mundo que tinha interesse em alguma coisa em arte parece que ia para lá. Nossa, desculpa, minha gata acabou de dar um pulo aqui, quase que o copo vai para o chão. São coisas do mundo ao vivo, né? Das lives. Sim, tá tudo sim. ok, tá tudo ok. Enfim, então o Carlos Campos ele foi essa experiência extremamente marcante, assim, relevante na minha história. Depois disso, passei também pelo Núcleo de Consciência Negra, num curso pré-vestibular, e aí, sim, o curso de Artes Plásticas, lá na ECA, durante aí, cerca de 5 anos. E algo muito relevante, que eu sempre gosto de destacar, é que o curso de Artes Plásticas, claro, foi um curso extremamente interessante dentro dessa trajetória, pude aprofundar muita coisa, mas é claro que a possibilidade de, além desse curso de artes plásticas, trafegar em diversos outros cursos, então eu fui fazer disciplinas dentro da área de história, de história da África, a história da arte africana, com a Lise, pensar cursos e discussões que eram feitos, sim, em sociologia, na área de cinema, tudo isso me ajudou muito a pensar em certas questões que estavam sendo feitas em determinadas áreas e que eu ainda não via tão forte nas artes plásticas. Tá. E isso me marcou bastante, até a produção desses livros e trazer essas discussões para as histórias em quadrinhos. Você é conhecido muito por um cinéfilo, né?
Eu acho que eu me lembro de todas as histórias, não só, principalmente na época do Museu of Brasil, porque já foi uma época em que, quando a gente trabalhou juntos lá, né, por volta ali de 2008, né, 2009, a tecnologia já estava um pouco mais avançada do que da época que nós fazíamos faculdade, né? Mas na época da faculdade mesmo, eu até vou incluir essas duas questões, né? Na época da faculdade, você já era um cinéfilo, né? A gente tinha lá o Sinusp, né? E a gente não saía de lá. Eu também já era um cinéfilo também desde essa época. Embora um pouquinho pedante, porque eu amava e amo ainda o cinema francês, mas é claro que, na verdade, eu tenho uma coisa interessante que eu gostaria de perguntar, inclusive, para você, porque minha memória não está muito boa. Eu me lembro que a gente tinha um grupo de negros universitários lá ali por volta, não lembro agora exatamente, 99, 2000, por aí, 2001. Acho que esse grupo seguiu aí ao longo de tempos, e que a gente se encontrava, geralmente no CRUSP, né? E a gente também fazia discussões, montava ali algumas ações evolucionárias para nossa compreensão do que significaria isso. Além disso, também havia sempre alguns filmes, né, que a gente assistia junto. Eu me lembro, claro, né, grandes nomes, né, da época, né, o Batista, principalmente o Batista, porque na época eu mesmo, tendo nascido budista, e tendo convivido com japoneses, acho que até aos 11 anos de idade eu não tinha a menor ideia de que eu era negro, né? E por incrível que pareça, aprendi japonês ainda criança, né? A primeira língua estrangeira que eu aprendi. Então, foi uma coisa Incrível. cômica, um pouco cômica, mas quando eu cheguei na universidade, eu tinha um certo background no mundo oriental, né? E não só estudando budismo, mas filosofias orientais e tudo mais. Mas quando eu tive os primeiros contatos com grupos, né, de ativismo negro na universidade, especialmente o Batista, sempre pegando no nosso pé, porque ele era os mais ativistas, digamos assim, né, um dos mais fortes ativistas ali, e pegava muito no nosso pé pela nossa inconsciência negra, que é uma coisa que eu reconheço, que ao entrar na universidade, a minha inconsciência negra era muito mais forte que a minha consciência, e eu acho que o Batista e esse grupo também teve uma força Sim. para, né, maneirar um pouco o meu eurocentrismo, meu maluco e orientalista, etc. Mas a pergunta que eu ia fazer é a seguinte: naquela época, esse grupo, você lembra um pouco quem que montou esse grupo, quem que teve essa ideia de fazer esse grupo e também da gente ficar lá assistindo alguns filmes? Eu me lembro muito bem, acho que Spike Lee, a gente assistiu todos os filmes do Spike Lee, todos os filmes, né, ativistas que tinham na época, a gente assistiu, Sim. e era uma época bem interessante. Foi uma época muito rica. Isso tudo tem a ver com um curso que era feito lá nas sociais. Na verdade, não tem a ver, mas está relacionado. Mas que acontecia lá nas sociais, que era aquele curso de formação, o 10 vezes 10. Acho que você talvez tenha visto alguma coisa relacionada a isso. Pegava muita gente das sociais e de outras disciplinas lá da FEFELESH, da área de humanas. E esse curso, quando eu entrei lá, logo depois comecei a assistir algumas aulas, ele chamava, não é, diferentes especialistas, professores que estudavam relações raciais, história, não é, e sociologia sobre o negro no Brasil. E essas pessoas iam lá proferir, não é, palestras falando sobre as suas obras, seus estudos e tal. Eu lembro que lá eu cheguei a ver falas de diversas pessoas, né? Do Walter Silvério, do Bob Slenes, acho que da Lilia também, e diversos outros escritores. Então foi um espaço de formação extremamente relevante, extremamente rico também. E tinha lá um grupo de bolsistas que faziam parte desse programa,
pessoas que hoje estão estudando, né, estão como professores nas universidades federais e outras, no caso da Flávia, Isso, do Flávia Rios, queridíssima. Wanderson, sim. O Wanderson era mocinho naquela época, menino. Sim, ele era bem novinho, não é? Ele tem uns 17, 18 anos. Sim, sim, verdade. Do Kibe, da Que, claro. Adriana, não é? De um monte de gente. Acho que a Luli também e o Alan da Costa estavam também, né? Faziam parte desse grupo nessa época. Tinha os bolsistas que estavam lá de fato, não é? Vamos dizer assim, E os agregados. do programa. E tinha a outra lista dos não bolsistas, mas que iam lá de bicão, né? Eu me lembro bem, eu não era bolsista. Exatamente, eu também. Eu não era bolsista, mas eu ia lá de bicão fazer parte da discussão. Enfim, aquele foi um espaço muito interessante de formação, me apresentou muitos autores, muitas teorias, né, me aproximou dessas discussões. Uhum. E, fora isso, nós tínhamos também, lá no CRUSP, na moradia, não é, da universidade, nós tínhamos também esse grupo muito forte de pessoas da área de humanas interessadas em fazer essa discussão. Pessoas que se aproximaram, não é, do núcleo de consciência negra, e que depois também rolou esse momento aí, durante, acho que cerca de talvez 6 meses, um ano, não lembro quanto tempo, mas que foi de formação a partir de filmes. E a ideia era justamente discutir alguns temas a partir de obras cinematográficas, não é? Lembro muito bem que a gente assistiu lá Bamboozled, do Spike Lee. É um filme que até hoje eu acho genial, um dos melhores filmes dele, sem dúvida. Isso aconteceu muito a partir desse grupo que estava próximo do núcleo, de militantes, não é? Pessoas também como o Newman. Newman, eu acho que foi um dos idealizadores principais desse clube de cinema. Tá. E o interessante também é a gente ter conseguido esse espaço, não é, lá no CRUSP para realizar essas mostras. Eu acho que a gente fazia, inclusive, no Bloco A, não é? Esses encontros para ver os filmes. Exato. Eu me lembro também do Carlos Machado. Oi? A minha relação também com o cinema é muito forte, porque eu aprendi a contar histórias, a minha relação com o desenho, ela é muito antiga. Eu desenho muito, desde os 4, 5 anos de idade. Uhum. Mas contar histórias, aprender histórias, isso não era algo tão simples para mim. Imaginava muita coisa, não é, de aventura, ficção e tal, a partir de toda essa cultura, não é, futurista aí, de ficção científica da década de 80, mas não sabia ainda como desenvolver uma história. Então, aprendi muito sobre história a partir dos cursos de cinema e a partir de livros que falavam sobre roteiro para cinema. O Robert McKee, Sid Field também, não é, que é anterior, Marcus Hay e diversos outros que escreviam sobre roteiro de cinema para cinema e para televisão. E lá na ECA, na biblioteca, tinha algo que era incrível, tinha os livros, que eram referências incríveis para mim, para estudar mais sobre como funciona uma história no cinema, no audiovisual, mas também tinha uma biblioteca de vídeos, não é? Um espaço específico de vídeos. Na época a gente usava VHS ou CD. E aí eu lembro que, vários dias eu ia lá umas 2, 3 vezes por semana e ficava a tarde toda assistindo filmes, entendeu? Assisti muita coisa principalmente do neorrealismo italiano, Antonioni, não é? Ladrão de Bicicleta e outros. Isso foram coisas que me influenciaram bastante, porque eram justamente os filmes que eram citados nos livros de roteiro, né, também. Uhum. Eu cheguei a aproveitar um pouco lá também, mas eu acabava ouvindo ópera, filmes que eu não tinha acesso de jeito nenhum também, e naquele período teve um certo boom das locadoras, né, então a gente conseguiu ter acesso, né, porque antes disso, até os anos 80, assim, era difícil, a gente só podia assistir filmes que passavam na televisão, né, e então acho que
a gente tem uma geração próxima, né, sou mais velho que você, mas a gente está numa geração próxima, aconteceram coisas ali tecnológicas que acabaram nos influenciando bem, assim, essa questão do videocassete, né, que você comentou, né, da VHS, e o fato da ECA poder disponibilizar ali aquela cabinezinha, né, que a gente podia assistir os filmes, era maravilhoso, porque a gente ficava ali, né, se perdia exatamente ali em coisas que a gente não encontrava nas locadoras, então interessante saber que isso também teve uma influência forte no seu trabalho. Acho que o quadrinho tem esse aspecto da imagem e que está ali sequenciada, né, e que estimula a ideia do movimento também, né, e eu acho que o cinema e o quadrinho, são linguagens diferentes, mas tem tantas coisas em comum, né, que para alguém como você, que é um cinéfilo e ao mesmo tempo trabalha com os quadrinhos, eu acho que essa simbiose acontece bastante de uma forma bem forte, né, essa ligação entre essas duas linguagens, né. Eu queria, de qualquer forma, fazer uma pergunta do ponto de vista do currículo acadêmico, né, porque esse período que você teve lá na ECA, como é que foi, né, nas artes plásticas, né, o quadrinista, ele é bem representado, né, dentro da academia, como que é a questão do currículo para aquele que está se encaminhando ali nessa área dos quadrinhos? Interessante. Olha, esse meio, não é, das histórias em quadrinhos acaba chamando a atenção, não é, de pessoas de diversas áreas. E creio que isso muito porque quadrinhos lida com narrativas, não é? Lida com contação de histórias. E muitas vezes com formas, não é, de você ver o mundo, mas com algo muito, de certo modo, simples, não é? E primordial, que é esse fato de você contar histórias para outras pessoas. Isso acaba chamando a atenção de pessoas da área de humanas e até de outras áreas também. Então, é muito comum nos quadrinhos você não ter exatamente uma formação específica de quadrinhos, tanto que na USP, por exemplo, não existe uma formação específica para quadrinhos, mas existem muitos quadrinistas que saíram de diversos desses cursos, pessoas que saíram da FAO e da ECA também. E aí a gente tem que lembrar de gente como a Laerte, não é? Se não me engano, que chegou a fazer a o curso nossa avó. de música, que é genial, né? O trabalho da Laerte me influenciou muito quando eu estava começando a fazer quadrinhos, ler, não é? E ver Palhaços Mudos, Piratas do Tietê, era algo de outro mundo, pelo domínio, não é? Que ela tinha da linguagem, incrível, do movimento, tudo, a dinâmica toda dos quadros. E a Luiz G também, não é? Luiz G saiu da FAO, época da revista, acho que Balão, não é? Depois de Prático Balão e vários outros. Enfim, então a Universidade de São Paulo, ela acabou formando muitos quadrinistas, mas em diferentes cursos, entende? Acho que hoje em dia, um curso que eu sei que tem, não é, de quadrinhos no Brasil é somente um curso, não sei se continua, mas no Rio de Janeiro, numa universidade privada. Mas em outros locais, não. E além disso... Desculpa te cortar. Inclusive, era uma pergunta de um querido amigo nosso, que é o Rafinha Chinta, de Lima. Ele justamente pergunta isso. Ele é um ilustrador também, né? E ele faz essa pergunta a você, né? Que cursos ou especializações são precisos, né, são necessárias para se tornar um quadrinista, né? E se você recomenda algum desses cursos, alguma dessas especializações para ele fazer? Para quem está começando, ou para quem já está um pouco encaminhado como ele. Ele diz aqui que está começando, mas ele já está bastante encaminhado. Sim. Então, a minha formação, ela foi inicialmente num curso de artes gráficas, de design gráfico, isso na época do colégio, e depois no curso de graduação em artes plásticas, e depois da pós-graduação em estética e história da arte. De certo modo, eu acho que o curso que mais me influenciou
para os quadrinhos, talvez tenha sido o curso de design gráfico, tá? Mas é claro que o curso de artes plásticas, ele me acrescentou muito, principalmente em questão de compreender um pouco mais sobre a história da arte, e de processos, não é, de criação de alguns artistas. Claro que isso foi muito relevante. Eu diria que, dentro do universo dos quadrinhos, a gente está falando de uma forma de criação que ela utiliza de diversas mídias, não é, diversos recursos, da escrita, do desenho, da forma de composição da página, das cores, de saber trabalhar com sombra e tal. Então, tem um universo muito infinito de, vamos dizer assim, de elementos que você precisa dominar razoavelmente, não é? É importante delimitar o que exatamente você escolhe fazer dentro desse universo. Você pode se especializar no roteiro, pensar em histórias, não é? Você pode se especializar no desenho da história em quadrinhos, em composição dos quadros e tal, ou você pode se especializar na finalização de uma página, entendeu? E às vezes tem pessoas que acabam fazendo tudo isso. Eu, numa pretensão Você é o exemplo megalomaníaca, disso. posso fazer tudo isso. Porque Mas às vezes é difícil, viu? Às vezes é complicado. Nas últimas semanas eu tenho feito um trabalho e, por diversas questões, não é? Está saindo muito devagar, muito mais do que eu gostaria. Estou conseguindo fazer, eu acho que finalizar uma ou duas páginas por semana, que é muito devagar, entendeu? Mas, enfim, isso depende muito do tempo que você tem para a produção de uma obra. Se é um trabalho mais comercial, como o quadrinho, tem um colega, o Rogério de Campos, que ele fala quadrinho industrial, que é esse modelo de produção de revistas como o da Marvel, DC, não é? E outros quadrinhos americanos e também de outros locais, onde geralmente você tem que produzir uma história e publicar aquilo em determinado tempo, entendeu? Você não pode fugir muito disso, né? E aí você começa a criar diversas divisões na forma de você criar uma história em quadrinhos, porque você precisa de vários profissionais para dar conta dessa produção. E aí você vai precisar de uma pessoa para escrever o roteiro, uma outra pessoa para fazer o esboço, uma outra pessoa só para pensar no diálogo, uma outra pessoa para finalizar com tinta, uma outra pessoa para trabalhar com cor, e uma outra pessoa, às vezes, para pensar em outros detalhes da produção da história. Tudo isso dentro desse formato industrial. Tá. Aqui no Brasil, isso não é tão comum assim, né? Tirando apenas por algumas publicações que são mais mensais, como da Mônica e outros. Então, isso permite também, por outro lado, você ter quadrinistas que trabalhem com tudo, ou às vezes dividam isso em apenas algumas etapas, entende? Eu acho que é possível, então, ter diversas formações nessa área, mas eu creio que algo que ajuda bastante é essa formação em design. Eu acho que talvez seja uma das áreas que se aproxime bastante dessa formação para histórias em quadrinhos. E depois disso você pode procurar cursos mais específicos sobre finalização ou sobre outras coisas que você tenha interesse e necessidade. Depende muito, então, do interesse do artista, né? do que ele quer aprofundar dentro desse universo das histórias em quadrinhos, que é bem amplo. Maravilha. Vou aproveitar, então, o Rafinha Chinta de Lima, ele também fez uma outra pergunta. Além dos seus quadrinhos, né, a gente já vai falar sobre os seus trabalhos, né? Além dos seus quadrinhos, os de João Pinheiro, né, que é autor da Carolina, o meu querido amigo, diz o Rafinha, Jefferson Costa, né, que é autor de Jeremias Pele, do selo MSP, Turma da Mônica, e o lindíssimo Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias, o queridíssimo Hugo Canuto, o autor da série em quadrinhos Conto dos Orixás. Quais outros quadrinistas que você poderia indicar, além desses que ele comentou aqui? Muito bem. Olha, esses quadrinistas que ele citou são excelentes.
tem um trabalho muito bom, não é? Eu acho que nós temos aí um universo todo de referências de histórias em quadrinhos, de autores, não é? E de temas que estão sendo abordados hoje, que são extremamente relevantes para repensar as histórias em quadrinhos, mas inclusive também para influenciar outras artes, outras áreas, não é? E esses quadrinhos hoje eu acho que têm esse potencial enorme. Tem muita gente da área de cinema, literatura e outras áreas que procuram, né, essas obras como referências importantes para você reimaginar determinados períodos, não é? Ou formas de abordar a nossa sociedade hoje. E principalmente pensando que é um outro meio diferente da literatura, não é, de trabalhar com isso, utilizando imagens e tal. Eu diria que, além desses que foram citados, acho que tem o André Toral, é um artista muito interessante para pensar, principalmente nas culturas indígenas no passado, pelo menos nas últimas décadas aqui no Brasil, e nessa relação, não é, entre povos indígenas e povos europeus aqui no Brasil, geralmente, muitas vezes, lidando com histórias extremamente violentas, mas muitas vezes também explorando as diferentes formas de negociação e de agenciamento também desses grupos indígenas nesse contato com esses grupos brancos. Então, o André Toral ele tem um trabalho aí muito relevante para pensar nisso. Eu gosto muito também do trabalho do Patati e do Sanches, num livro chamado Couro de Gato, isso, que fala sobre o Rio de Janeiro, do início do século XX, sobre a destruição do Morro do Castelo e sobre um momento de reconfiguração da cidade do Rio de Janeiro, momento, então, influenciado principalmente por uma arquitetura e uma urbanística, não é, europeia, francesa, em grande parte, de destruição, então, de certas partes do Rio e de um remodelamento da cidade a partir das grandes avenidas, cruzando a cidade, tal, as retas, não é? Como era algo muito comum em algumas metrópoles europeias, isso sendo implantado aqui no Brasil, no Rio, por exemplo, e destruindo alguns locais cortiços, locais onde morava principalmente a população mais pobre e negra, e mandando essas pessoas para a periferia e para as favelas. Esse livro, o Couro de Gato, ele vai falar muito bem disso. Ele vai falar muito bem sobre um caldo todo cultural que havia ali na Lapa, momento de reformulação, de certo modo, não é, do samba, como a gente conhece hoje, a partir de influências acho que é a Tia Doca, não é? Naquele momento da Lapa e outras mulheres baianas, não é? Que tiveram um protagonismo muito forte e uma presença muito grande, não é? Para a formulação do samba naquele período. Tem um outro trabalho também da Ana Keller, que é do Rio Grande do Sul, chamado Beco do Rosário, falando sobre também a remodelação da cidade de Porto Alegre, no início do século XX, nessa passagem, não é? Final do século XIX, início do século XX, a partir de alguns personagens bem interessantes, que é um garoto, é um arquiteto, e outra garota é uma moça negra, jornalista, que tem contato, inclusive, com a imprensa negra, o jornal O Exemplo e outros que eram publicados lá em Porto Alegre, no período. Trabalho muito interessante mesmo. Além desse, tem outros falando sobre períodos históricos mais antigos, como o trabalho do, acho que é Marcelo Lima, que é falando sobre o Lucas da Feira, uma espécie de um cangaceiro, não é? No interior da Bahia, isso em meados do século XIX também, algo bem interessante. Enfim, nós temos um momento bem rico aí das histórias em quadrinhos em trazer personagens que são pouco conhecidos, não é?
dentro da nossa história oficial. E algo bem interessante para reler essa história a partir desses personagens e a partir dessa presença negra, afrodiaspórica, não é? Porque sem compreender essa experiência afrodiaspórica, você sabe muito bem disso, a gente não compreende o que de fato é a nossa história. E não é a história negra no Brasil. Não, a gente não compreende que é o Brasil, entendeu? Isso, sem exatamente. compreender essa história, não é? De quase 5 milhões de pessoas que chegam aqui no Brasil forçadamente e que tiveram as suas diversas estratégias, não é? De busca de autonomia e de liberdade também em todo esse processo, em todo esse período. Muito bom. No Museu Afro-Brasil. Então, é claro que o museu ele foi esse marco essencial na minha formação, e junto com a Biblioteca Maria Carolina de Jesus, isso foi inesquecível, não é? E extremamente necessário para que eu conseguisse fazer os estudos e conhecesse um pouco mais sobre, formasse, não é, uma iconografia também sobre esse período, para pensar em livros como Cumbi e como Angola Janga. Maravilha. Vamos falar então um pouquinho a respeito dos seus livros e exposições, né?